Olá, internet, aos espectadores. Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar de programação. Hoje em dia existem muitas linguagens de programação para você escolher para trabalhar, para estudar ou, sei lá, para se divertir se você curte programar. Decidir qual linguagem de programação você vai estudar, qual que você vai investir tempo, só não é mais difícil do que escolher nome de variável. Nessa série, então, eu estou falando sobre as 50 linguagens de programação mais populares de acordo com o índice do TIOBE, que é uma instituição que vem pesquisando o uso de linguagens e a pesquisa de linguagens há mais de 12 anos. E além de falar de cada uma delas, o que elas são e tudo mais, eu vou falar também quando você pode ou deve usar essa linguagem. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre mais 10 linguagens. A gente vai falar então da posição 31 até a 40. Esse é o segundo vídeo da série, eu já fiz um vídeo falando sobre a posição 41 até a 50. Então vamos lá para a posição 40. Então vamos lá falar sobre a posição 40, que está a linguagem Ladder Logic. Ladder Logic foi um método de escrita de relação lógica de hack de relé. Hack de relé é mais ou menos quando tem vários interruptores de liga ou desliga e tudo mais. Essa era uma padrão de escrita de como funcionaria a lógica desses hacks. Ou seja, no final da década de 50 e a década de 60, essa linguagem era muito usada para escrever a lógica de como funcionariam eletrônicos aí dessa época. Ela evoluiu para uma linguagem de programação com o surgimento dos PLC, dos PLC, Programmable Logical Controller, que quer dizer controlador lógico programável. Então, ela virou uma linguagem para programar esses controles e, além disso, as empresas que já usavam essa linguagem começaram a usar essa linguagem para definir relações lógicas nos sistemas de negócios deles. Você pode usar essa linguagem quando você está programando alguma máquina ou algum circuito integrado bem imaturo, onde você precisa definir as relações lógicas dela assim, de uma maneira bem baixo nível, entendeu? Ela também pode ser usada para expressar relações lógicas sobre alguns componentes, já que ela é uma linguagem bem visual, você não precisa escrever muito código, é mais relacionar blocos com outros blocos e como é a lógica desses blocos. A 39ª desse índice é o Kotlin. Kotlin é uma linguagem de propósito variado e multiplataforma, ou seja, você pode fazer qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de programa e ela vai rodar em várias plataformas diferentes com o mesmo código. Ela foi anunciada pela JetBrains em 2011 como uma proposta de uma linguagem mais moderna, com uma escrita um pouco diferente para se trabalhar junto com o Java. Então, o JetBrains mostrou como você poderia escrever Kotlin junto dentro de um código Java e essas duas linguagens iam gerar o mesmo bytecode para ser executada no Java Virtual Machine, que é quem interpreta esses códigos do Java. Em 2017, o Google anunciou oficialmente o apoio ao Kotlin e o suporte da plataforma Android à linguagem Kotlin. Ou seja, aplicativos de Android já vinham sendo desenvolvidos em Java, usando a Java Virtual Machine, e aí o Google anunciou oficialmente o suporte da plataforma Android para interpretar códigos do Kotlin. Isso foi mais uma atualização dentro do Android Studio, que é a ideia que você desenvolve aplicativos para Android, onde ele interpretava o Kotlin e gerava o bytecode para executar dentro do celular. Bem, como eu disse na definição dessa linguagem, você pode usar essa linguagem para quase tudo e em quase todas as plataformas. Mas atualmente ela é amplamente adotada para desenvolvimento de aplicativos para Android e desenvolvimento para back-end em sistemas web. O que está acontecendo? O movimento que está acontecendo é muitos sistemas que eram em Java estão migrando para Kotlin, já que a infraestrutura é quase a mesma, então eles só estão migrando a linguagem, já que é uma linguagem um pouco mais moderna, com uma escrita um pouco mais simplificada. A 38ª posição é ocupada pela linguagem Logo, ou Logo. Eu acho que é Logo. Logo é uma linguagem que foi criada com objetivos educacionais. Ela foi criada em 1967 por 2 engenheiros e uma motherfucker engenheira. O nome deles era Wally Forzig, Seymour Papert e a Cynthia Solomon. Ela foi batizada desse nome por causa da palavra grega logos, que quer dizer palavra ou pensamento em grego.
Logo, era um dialeto de Lisp que, por sua vez, também tem vários outros dialetos populares, como um dialeto do MIT, um dialeto da Apple e até um dialeto do Atari, eles desenvolveram baseado em Logo. Então, ela é para ser usada com propósitos educacionais. Então, quando a gente está falando de ensinar ou aprender a programar, Logo é uma ótima linguagem para você entender os conceitos mais básicos de programação, como algoritmos, condições e repetições. A próxima é a LabVIEW, Laboratory Virtual Instruments Engineer Workbench. É isso que quer dizer LabVIEW. É uma sigla em inglês para Laboratório Virtual de Instrumentos de Engenharia. Isso numa tradução bem livre, assim, entendeu? É uma linguagem criada pela Apple de 1986 e ela é focada em aquisição de dados, controle de instrumentos e automação industrial. Bastante coisa, né? Ela tem uma programação bem gráfica, ou seja, você não escreve código e sim você arrasta blocos e conecta um no outro para definir a lógica entre eles, o fluxo de dados e tudo mais. E assim você acaba criando toda a automação do seu programa. Essa linguagem é exclusivamente usada para automação industrial, então você vai usar quando você for fazer manutenção ou criar algum sistema para alguma máquina ou, sei lá, alguma fábrica que use esse tipo de linguagem. Na 36ª posição está a Ada, ou Ada. Ada é uma linguagem de programação de alto nível orientada a objetos. Ela é uma extensão do Pascal com mistura de alguns paradigmas e conceitos de outras linguagens. A Ada tem um compilador, então ajuda muito para o desenvolvedor para prevenir erros e encontrar facilmente esses erros e prevenir que algum problema aconteça no ambiente de produção. Ela foi desenvolvida entre 1977 e 1983 por um engenheiro francês para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Na época, esse projeto foi para substituir mais ou menos 450 linguagens que existiam dentro do Departamento de Defesa e a Ada foi adotada como a linguagem oficial do DoD. A linguagem foi batizada assim por causa da Ada Lovelace. Ada Lovelace foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano da face da Terra, uma mulher que programou computadores. Então, Ada ou Ada foi por causa da Ada Lovelace. Além de manutenções e criação de programas e software para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Ada é muito adotado por outras empresas e outros negócios. Tem várias aplicações diferentes, como automação de PABX, automação de telescópios e até automação de transações bancárias em bancos na Suíça. Mas os usos mais curiosos que eu encontrei aí da Ada, que chamaram muito a minha atenção, foi no sistema de sonar do Boeing 777 e toda a modernização do metrô de Nova York, da cidade de Nova York, foi programado em Ada. Na 35ª posição está Rust. Ela é uma linguagem focada para desenvolver sistemas de alta performance, sistemas de alta escalabilidade, sistemas que exigem um nível de segurança muito alto e concorrência de execuções. Então, são sistemas muito complexos que são escritos em Rust. Rust foi criada por um engenheiro do Instituto Mozilla e foi anunciado em 2010. Uma das mais novinhas aqui nas listas. Um fato muito curioso da Rust é que ela ganhou 4 anos seguidos, 2016, 2017, 2018 e 2019, como a linguagem mais amada por todos os programadores da plataforma Stack Overflow. Stack Overflow é um fórum mundial gigantesco de programadores e solução de problemas, então ela ser 4 anos consecutivos a linguagem mais amada dentro dessa plataforma é um fato muito importante. Essa é uma linguagem muito aplicada em vários lugares da indústria de desenvolvimento de software quando o foco é concorrência e segurança. Então existem várias aplicações e vários lugares como você pode usar essa linguagem. A Mozilla, por exemplo, usa para desenvolver navegadores mobile. A Microsoft usa no Azure IoT Edge, que é a plataforma de internet das coisas e de inteligência artificial para a internet das coisas. E o navegador Tor, conhecido como um dos navegadores mais privados e mais seguros, foi inicialmente escrito em C, mas depois recentemente eles reescreveram todo em Rust,
focando a concorrência de execuções de coisas e principalmente segurança. A 34ª aqui é o Scheme. Ela é uma linguagem inspirada pelas definições de Lisp, ou seja, ela é um dialeto de Lisp. A grande diferença é que ela tem uma abordagem mais minimalista do que o Lisp, então você escreve um pouco menos do que você deveria escrever para as mesmas coisas em Lisp. Ela foi criada em 1970 dentro do laboratório de inteligência artificial do MIT. Ela é muito usada com propósitos educacionais. Muitas faculdades americanas usam o Scheme para ensinar conceitos básicos de programação e conceitos de ciências da computação. No mercado, o uso mais famoso dessa linguagem foi uma parceria entre o MIT e o Google para construir o Android App Inventor, que é uma plataforma visual onde você consegue montar aplicativos Android. Eu vou deixar o link aí embaixo, é uma plataforma bem legal. A próxima linguagem é o Prolog. Quando a gente fala de Prolog, a gente logo associa ela a alguma aplicação ou algum programa de inteligência artificial. Além de amplo suporte à inteligência artificial, ela também tem muito suporte à computação linguística. Então, quando a gente fala de fala, escrita e coisa assim, Prolog é uma linguagem importantíssima nesse meio. Ela é uma linguagem bem peculiar, a escrita dela é um pouco diferente das outras, ela é baseada em fatos, você define alguns fatos e define algumas regras de como esses fatos funcionam. E aí a computação de dados e o fluxo de dados vai passar por esses fatos e vai sendo validada por cada uma dessas regras que foram definidas. Ela tem uma escrita bem peculiar e foi usando ela que começaram a surgir os primeiros paradigmas e os primeiros teoremas sobre planejamento automatizado e processamento de linguagem natural, que, para simplificar, é mais ou menos o que ajuda a Siri ou a Alexa a interpretar o que você está dizendo quando você fala Hey Siri. Ela foi inventada em 1972 como uma ferramenta para a solução de problemas usando lógica, que na época era uma coisa mais inovadora porque se usava muito cálculo e menos lógica. Não que cálculo não tenha lógica, mas ela foi usada para tomar decisões entre sim e não. Ela é muito usada então para inteligência artificial, para interpretação de linguagem natural, mas principalmente para colisão de padrões, ou seja, encontrar padrões de comportamento de dados no meio de muitos dados. Ela é muito usada também como uma linguagem de construção de árvores de decisão, então entra um dado aqui em cima e ela vai tomando um monte de decisões até processar o que tem que sair lá no final. E o uso mais famoso dela é nada surpreendente do que no IBM Watson, que é uma das maiores plataformas de inteligência artificial do mundo. Caminhando para o final, agora vamos falar de Lisp. Várias linguagens aí foram inspiradas no Lisp, então vamos falar de Lisp agora. Ela foi originalmente especificada em 1958. Temos uma vovó aí no meio. Hoje em dia ela é mais uma família de linguagens e dialetos do que simplesmente uma linguagem só. Na verdade, ela serve hoje em dia para definir muitos padrões e paradigmas para várias outras linguagens aí que estão nessa família do Lisp. Hoje as linguagens mais famosas aí dessa família Lisp é o Clojure, o Common Lisp e a Scheme, que está na lista de hoje também. Lisp é uma abreviação de List Processor, então Lis do List e P do Processor fica Lisp. Hoje em dia, a aplicação do Lisp e de todos os seus dialetos está muito ligada a processamento de listas de dados ou de lista de números. Porém, falando de Lisp e não dos dialetos dela, o Lisp está muito restrito ao ambiente acadêmico. Então, hoje, as duas maiores comunidades de Lisp estão dentro do MIT e da Faculdade de Stanford. E agora, o último da lista de hoje, 31ª posição da lista completa é o ABAP. ABAP é uma sigla para Advanced Business Application Programming, ou numa tradução bem livre, assim, traduzindo agora de cabeça, é Programação Avançada de Aplicações de Negócios. ABAP. Ela foi originalmente chamada com um nome em alemão aqui que eu não consigo falar, vou ler aqui. Allgemeiner Bericht Aufbereitung Processor, que quer dizer em alemão, processador de criação de relatórios genéricos. ABAP então é uma linguagem criada pela empresa alemã SAP ou SAP, que é uma das maiores desenvolvedoras e produtoras de software do mundo inteiro. Ela foi originalmente criada em 1980 como uma linguagem de programação de relatórios para o SAP R2, que é uma versão bem antiga do SAP.
Atualmente o NetWeaver, que é a plataforma de desenvolvimento para SAP, suporta tanto o ABAP quanto o Java, que é uma linguagem um pouco mais moderna do que o ABAP, convenhamos. Você deve usar ABAP quando você está desenvolvendo sistemas, módulos ou relatórios para SAP. ABAP é exclusivamente restrito a SAP, que, sério, muitas empresas, principalmente no Brasil, usam SAP. A ideia aqui dessa série, então, é apresentar para vocês uma série de linguagens populares que tem aí pelo mundo e falar a aplicação e uso de cada uma delas. No total vão ser 5 vídeos dessa série, esse daqui é o segundo, o primeiro tá aqui, ó, relacionado, e eu tô falando das menos populares para as mais populares. Eu vou deixar aqui relacionado então para você o próximo vídeo que você deve assistir dessa série para conhecer mais 10 linguagens de programação. Compartilha esse vídeo com alguém, manda esse vídeo para o coleguinha, e até o próximo vídeo. Tchau!